Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, bom dia, eu sou a Adriana Reide. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta, das 10 da manhã até o meio-dia. Estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e também pelo canal do YouTube. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Ex-presidente Dilma Rousseff está no centro das atenções dos trabalhos mais recentes da Operação Lava Jato. As últimas duas operações, deflagradas em 23 de agosto e nesta terça-feira, foram concentradas em pessoas ligadas diretamente a ex-presidente da República, além de tratar do financiamento das suas duas campanhas presidenciais de 2010 e de 2014. As investigações tratam tanto de contratos da Petrobras como das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, principal bandeira de Dilma no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Enquanto investigações anteriores da Lava Jato foram focadas principalmente no entorno de Lula, os principais alvos diretos da investigação agora são do núcleo de confiança de Dilma Rousseff. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Presidente em exercício Hamilton Mourão rebate comentário de Carlos Bolsonaro nas redes sociais e sai em defesa da democracia. Secretário especial da Previdência Rogério Marinho garante no Senado que a economia gerada com a reforma irá beneficiar os mais pobres. Participação do subprocurador Augusto Aras em reunião de líderes do Senado divide opiniões na casa. Com promessa de troca de tecnologia, a Força Aérea Brasileira recebe primeiro caça Gripen da frota comprada da Suécia em 2014. Tribunal de Justiça de São Paulo decide não decretar a falência da Avianca Brasil. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, promete anexar parte da Cisjordânia se for reeleito no pleito da próxima semana. Estes e outros destaques você acompanha a partir de agora, no Jornal da Manhã, segunda edição. Dez horas mais 7 minutos, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, rebate comentário de Carlos Bolsonaro nas redes sociais e sai em defesa da democracia. De Brasília, as informações com Luciana Verdolim. Mesmo sinalizando que não pretende polemizar com a família do presidente Jair Bolsonaro, o presidente em exercício Hamilton Mourão rebateu comentários feitos pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que afirmou nas redes sociais que por vias democráticas as transformações que o país precisa não acontecerão na velocidade desejada e, na verdade, podem nem ocorrer. Ainda segundo Carlos Bolsonaro, a roda sempre gira em torno do próprio eixo e os que sempre dominaram continuam dominando o país. O presidente em exercício tentou se esquivar, afirmando que o vereador é que deve explicações, mas saiu em defesa da democracia no país. Fundamental, são pilares da civilização ocidental. Vou repetir para você: pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, a civilização ocidental não existe. Ainda segundo Mourão, sem a democracia, ele e o presidente Jair Bolsonaro não teriam nem sido eleitos. Até por conta disso, o presidente em exercício ressaltou a importância, por exemplo, do Congresso Nacional. Temos que negociar com a rapaziada do outro lado ali da praça. É assim que funciona, com clareza, determinação e muita paciência. O governador de São Paulo, João Dória, também rebateu as afirmações, dizendo que fora da democracia não há caminho possível. Sem entrar na polêmica, eu penso diametralmente oposto. Só com a democracia é que nós podemos ter um país soberano, livre e capaz de produzir políticas sociais e políticas econômicas. É só com democracia. Não há nenhum outro caminho possível no país. Diante da repercussão negativa entre os políticos e também nas redes sociais, o vereador fez piada e ainda tentou se justificar, afirmando que o que ele quis dizer, na verdade, é que as coisas não mudam rapidamente. E com xingamentos, acusou a imprensa de ter desvirtuado as declarações, chamando-o de ditador. Ainda de acordo com Carlos Bolsonaro, as afirmações teriam sido uma resposta para quem cobra mudanças urgentes e rápidas no país. Aqui dentro do Palácio do Planalto, a avaliação é que essas declarações e declarações desse tipo acabam não ajudando e, muito pelo contrário, acabam prejudicando a relação aqui do governo com o Congresso Nacional. De Brasília, Luciana Verdolim.
E o Senado deu início à fase final de discussões sobre a reforma da Previdência e, em sessão temática, ouviu economistas e representantes de associações convidados para analisar a proposta que tramita na casa. Ainda de Brasília agora, em Brasília, foi conferir como foi a primeira sessão com o repórter Levi Guimarães. Vamos ver como foi. O Senado começou a fase final de discussões sobre a reforma da Previdência antes da votação em primeiro turno. Em uma sessão temática que monopolizou os trabalhos do plenário nesta terça-feira, os senadores ouviram economistas e representantes de associações convidados para defender e criticar a proposta que tramita na casa. Esta foi a primeira das 5 sessões de debates previstas para que a PEC esteja pronta para passar pela primeira votação no plenário, o que pode acontecer a partir da semana que vem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que desistiu da ideia de antecipar o cronograma, pois não conseguiu convencer todos os líderes de encerrar a discussão. Me cobraram para que a gente cumprisse o acordo do prazo. E eu, naturalmente, vou cumprir o que eu já combinei. Se eles entendessem que a importância da votação dessa matéria em anteciparmos em 1 semana ou 10 dias o calendário, seria uma grande conquista. Como eles querem que cumpra o calendário, eu, como um seguidor dos compromissos, irei cumprir. Um dos participantes da sessão desta terça, representando o governo federal, foi o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Ele destacou que a reforma, cuja versão atual prevê uma economia de 876 bilhões de reais em 10 anos, vai estancar um déficit crescente nas contas previdenciárias. E disse que ela beneficia a população mais carente. Os maiores interessados neste projeto, aqueles que serão mais impactados e aqueles que são os maiores prejudicados pelo sistema que nós temos hoje são os mais pobres. Porque nós temos um sistema que é injusto, porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Uma das principais vozes contrárias à reforma foi o ex-ministro da Previdência Social no governo Lula, Ricardo Berzoini. Para ele, a proposta vai desfigurar a Seguridade Social como direito. O Constituinte teve a sabedoria de reconhecer que mudanças socioeconômicas, tecnológicas, demográficas poderiam atingir o nosso sistema de seguridade, não falo só da Previdência, mas previu como um direito social, um sistema de proteção, e não como um fundo de pensão. O texto principal da reforma da Previdência ainda pode passar por novas alterações antes de ser votado pelo plenário. O relator, senador Tasso Gereissati, teme que com os trechos retirados, a PEC tenha que voltar para a Câmara, como avaliam alguns consultores técnicos do Senado. Se também chegar a essa conclusão, Tasso pode voltar atrás das mudanças. De Brasília, Levi Guimarães. 10h13 agora. Justiça Eleitoral de São Paulo arquiva inquérito contra os petistas Aloísio Mercadante e Edinho Silva. Os ex-ministros eram investigados por suspeitas de desvios cometidos nas eleições de 2010, quando Mercadante concorreu ao governo paulista. O inquérito foi aberto após denúncia do ex-diretor da Odebrecht, Benedito Júnior, que afirmou, em delação premiada, ter pago R$1 milhão a pessoas indicadas por Edinho. Segundo a Folha de São Paulo, o promotor de Justiça Eleitoral, Flávio Eduardo Turesi, pediu o arquivamento por falta de provas. Projeto que altera a lei de telecomunicações tem votação adiada após pedido de vista. O texto que altera as regras do setor no país está sob a análise da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática do Senado. Entre as medidas, destaque para a proposta de mudança no regime de concessão de telefonia fixa, permitindo que seja feita por autorização à iniciativa privada. O presidente do colegiado, senador Vanderlan Cardoso, do Progressistas de Goiás, remarcou a votação para hoje. Marcelo Bretas autoriza a transferência de R$8.400.000 confiscados pela Lava Jato Fluminense ao município do Rio de Janeiro. O dinheiro foi recuperado em investigações de desvios em obras de transporte público da capital realizadas pela BRT Transbrasil e Transcarioca. A solicitação dos recursos foi feita pela Procuradoria do município sob a alegação de que o Rio de Janeiro passa por dificuldades financeiras. Na autorização, o juiz federal concordou com o pedido e reiterou, dizendo que a cidade foi a maior prejudicada pelos desvios nas obras.
A Procuradoria-Geral da República, a procuradora, melhor dizendo, Raquel Dodge, destacou a importância da liberdade e da democracia em sua última sessão à frente do Conselho Nacional do Ministério Público. É com você, Afonso Marangoni. Na última sessão à frente do Conselho Nacional do Ministério Público, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o brasileiro está usando a palavra nos meios virtuais para desunir. Dodge, que termina o mandato na próxima terça-feira, foi homenageada pelos colegas e no discurso de despedida destacou a importância da liberdade e da democracia. A Procuradora-Geral também disse que a sociedade brasileira está se tornando cada vez mais agressiva na internet. Nós estamos nos tornando uma sociedade de pessoas, sobretudo nos meios virtuais, cada vez mais agressivas uns com os outros. Isso não constrói. Então é preciso zelar pela autocontenção, para que a gente use a palavra para construir. E nós, no Ministério Público, não temos mais do que a palavra, a escrita, a verbal. O que fazemos aqui em conselho? Falamos, decidimos, deliberamos. É preciso, portanto, estar muito atento com relação ao modo como, em meios virtuais, nós brasileiros estamos usando a palavra para, acho que, desunirmos-nos como nação e como país. Raquel Dodge também falou da importância do Ministério Público para se preservar a Constituição e a democracia. Na sessão desta terça-feira, o CNMP negou uma reclamação que pediu o afastamento preventivo do chefe da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Os conselheiros começaram a julgar um pedido do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que questiona Dallagnol por postagens sobre ele nas redes sociais. Para Renan, o procurador usou a internet para atacar, influenciando o resultado da eleição para presidente do Senado no início do ano. Em uma das mensagens, Dallagnol afirmou, por exemplo, que se o MDBista fosse eleito, projetos contra a corrupção teriam mais dificuldade de tramitar na casa. Na sessão, o relator do caso e corregedor do CNMP, Orlando Rochadel, foi contra um afastamento imediato de Dallagnol. Em caso de manifestação pública indevida, o membro ministerial somente deve sofrer reprimenda mais gravosa, por exemplo, a suspensão, quando restar demonstrado que o caráter pedagógico da sanção mais branda não produziu efeitos. Rochadel, no entanto, defendeu a abertura de um processo administrativo para apurar a conduta de Dallagnol. O julgamento foi suspenso após o conselheiro Fábio Chica pedir mais tempo para analisar o caso. Ainda assim, os conselheiros decidiram votar de modo separado e unânime contra o afastamento do coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu não decretar a falência da Avianca Brasil. Reportagem de Daniel Lian. Por 3-2, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu não decretar a falência da companhia aérea Avianca Brasil. O plano de recuperação judicial da empresa continua em vigor, apesar de não poder operar por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil. Somente após 3 sessões da Segunda Câmara de Direito Empresarial, os magistrados chegaram à conclusão. O desembargador Sérgio Shimura, que inicialmente tinha sido a favor da falência, mudou seu voto. Em sua argumentação, ele lembrou que nenhum dos credores da Avianca havia pedido a falência da empresa e afirmou que manter o plano de recuperação é uma solução menos traumática para todas as partes. Ele destacou ainda que os próprios credores haviam aprovado o plano. Já o desembargador Ricardo Negrão propôs a falência em julho por considerar a companhia inviável economicamente. O plano de recuperação da Avianca previa a divisão dos horários de pousos e decolagens, os chamados slots, que foram leiloados há quase 2 meses. Mas a ANAC, por entender que não podem ser vendidos, os redistribuiu entre as empresas solicitantes. A maioria não operava em Congonhas. Agora, as entrantes terão a oportunidade de voar a partir de um dos aeroportos mais movimentados da América Latina, que é o da capital paulista. Azul, MAP e Passaredo ficaram com as autorizações. Logo em seguida, a Passaredo adquiriu a MAP, ganhando um espaço ainda maior no terminal. 10h19, hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil com a nossa querida Desirê Brandt.
Uma frente fria ainda provoca chuva no sul do Brasil, mas por enquanto a chuva fica só no Rio Grande do Sul. No decorrer desta quarta-feira, as pancadas de chuva atingem grande parte do estado, ainda com ventania, descargas elétricas e até com risco para granizo. Agora entre o norte de Santa Catarina, Paraná, Sudeste, todo o Centro-Oeste, interior do Nordeste, Tocantins, Pará e Amapá, o tempo segue seco com predomínio de sol e vai esquentar bastante no dia de hoje. A temperatura não passa dos 22 graus em Porto Alegre, mas chega aos 38 graus em Cuiabá, Palmas e também em Teresina. Na capital paulista, a máxima hoje passa dos 32 graus. Amanhã, quinta-feira, também vai ser um dia quente, com mínima de 17, máxima acima dos 32 graus, mas atenção, porque entre o final da quinta e decorrer da sexta-feira, a formação de uma área de instabilidade deve deixar o tempo mais nublado, vai provocar chuva e vai diminuir a temperatura. Mas no fim de semana, o sol volta a aparecer e a temperatura volta a subir em todo o estado paulista. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Obrigada, Desirê. E o governo de Mato Grosso decretou situação de emergência no estado em função das queimadas e do período de estiagem. Vamos com a Nani Cox agora. A medida foi tomada após aumento de 230% no registro de focos de incêndio durante o mês de agosto. O estado ainda passa por um período de estiagem, com umidade relativa do ar variando entre 7% e 20%. Em algumas partes, não chove há 3 meses e nem a previsão de que isso vá acontecer até o final de setembro. Há cerca de 15 dias, o governo proibiu as queimadas até 30 de novembro e suspendeu as autorizações para desmatamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O estado ainda precisa enviar um relatório para análise do governo federal, que vai decidir se reconhece ou não a situação de emergência. O decreto terá duração de pelo menos 60 dias. Neste período, o estado pode buscar ajuda com o governo federal para reforçar as medidas de combate ao fogo. Se houver necessidade de contratações, a gestão não é obrigada a lançar editais de licitação e ainda pode rescindir contratos administrativos sem o pagamento de multas. Mato Grosso ainda pode gastar além do previsto por lei, com base nos resultados fiscais. 10h22. Vamos de volta à capital federal agora com Zé Maria Trindade. Tudo bem, Zé? Bom dia para você. Conta pra gente como tá a repercussão aí em Brasília. A gente até comentou ontem aqui mesmo no Jornal da Manhã, segunda edição, a postagem, né, do filho do Bolsonaro, o presidente, o Carlos Bolsonaro, no caso, falando sobre a democracia no país. A gente, a princípio, falou que cada um é responsável, seria responsável por suas publicações. Fato é que essa postagem ganhou uma proporção bem grande, né? Com ele agora acusando a imprensa por criar uma polêmica que existe, Zé? Pois é, Adriana, muito bom dia a todos. Adriana, foi uma reação muito forte. Todos os poderes acabaram rechaçando esta publicação do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, né? Primeiro, o presidente da República em exercício, o general Hamilton Mourão. Ele foi muito claro que a civilização ocidental depende da democracia, um elo muito importante, segundo ele, um pilar, né? Um dos pilares da civilização ocidental. O presidente da Câmara, ele foi muito mais objetivo. Disse que a pressa, aí ele cita a Venezuela, né? Acabou levando o país a essa situação. E aí ele cita, né, a fome, a supressão de direitos e a fuga de venezuelanos. O presidente do Senado Federal diz que não há como aceitar qualquer ataque à democracia. Veja bem, houve uma reação forte também dos representantes de entidades civis, dos representantes da imprensa, dos advogados, de vários setores e também do judiciário. Esta reação forte, na verdade, muitos avaliaram aqui como desproporcional, porque o vereador do Rio de Janeiro não é representativo de setores. Ele não fala em nome do Exército, de polícias, de entidades civis e de nada. Mas o entendimento é de que pode ter sido um balão de ensaio. Porque, veja bem, existem sim setores obscuros na sociedade que querem mesmo acabar com a democracia, porque acham a democracia demorada demais, trabalhosa, né, e contra os seus interesses. Mas é para isso mesmo. A democracia foi feita para ser trabalhosa,
tem que discutir, votar na Câmara, votar no Senado. Se houver modificação, volta para a Câmara, sanção, justiça. A democracia foi feita para ser trabalhosa e difícil, porque é assim que se representa, através da sociedade, todos os poderes, né? E aí, essa publicação do vereador Carlos Bolsonaro traz a segunda questão que não foi analisada. É quando ele diz que os de sempre continuam mandando. Isso provocou aqui uma dúvida muito grande. Quem que são esses de sempre, né? Porque, até então, quem manda no país é o presidente Jair Bolsonaro, eleito de acordo com as normas democráticas, né? Então, esta foi a reação e este é um entendimento que, mesmo não sendo um representante de setores, é muito perigoso falar em supressão. Quando ele reclama da imprensa de que o colocaram como defensor de ditadura, é porque sem a democracia não tem outro caminho, não existe um caminho do meio ou terceira via. Ou é democracia ou é ditadura, né? Pois é, coisa que a gente quer ficar bem longe, né? Agora, a publicação do Carlos Bolsonaro pode ter ficado realmente um pouco ali duvidosa, o tom dele, o que ele quis realmente dizer com isso, por isso todo o zoom, mas parece também, deu a impressão que algumas personalidades aproveitaram aí essa publicação, esse post, para defender, né, para deixar bem claro ali o seu compromisso com a democracia também. Agora, essa nova, nem tão nova, mas também era que a gente vive de internet, né, traz aí muito sobre isso. A gente tem acompanhado muitos escândalos e polêmicas geradas por isso, né, por comentários colocados em redes sociais ou em WhatsApp, aplicativos como o WhatsApp, que vem trazendo à tona muitas dúvidas sobre o que as pessoas querem dizer, algumas pessoas bem importantes também, né? A gente falou do Carlos Bolsonaro, tem também o Eduardo Bolsonaro, que diz aí que acredita que está bem próximo, sim, de se tornar o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, né? Assim, a negociação de bastidores é pesada. O presidente Jair Bolsonaro já tem ali um mapa, já levaram para ele um mapa de como está a situação do Senado, que vai votar através de uma votação secreta, sessão aberta, né? Primeiro na Comissão de Constituição, aliás, de Relações Exteriores, e depois no plenário do Senado Federal. Agora, a situação é a seguinte: o presidente está liberando recursos, está negociando, inclusive indicações aí de representações brasileiras, inclusive no CAD, enfim. É um jogo político que ele está entrando para ver o filho embaixador do Brasil em Washington. É uma jogada politicamente perigosa, mas que está em curso. Muita gente achava que poderia ter um recuo, mas não, ele ainda não indicou oficialmente porque quer ter nas mãos esse mapa das votações. É por isso que ele diz que está próximo, porque ele está caminhando ali e conversando. Agora, eu te digo uma coisa, viu? Não é fácil prever votação no Senado. Agora, prever votação secreta é quase impossível. Difícil. Vamos acompanhar para ver o que vai dar. Agora a gente não pode deixar também, Zé Maria, de falar sobre Augusto Aras, né? O que tem sido conversado aí, que você traz para a gente dos bastidores de Brasília, nessas reuniões a portas fechadas, do Aras, melhor dizendo, com procuradores, com senadores. O que você traz para a gente sobre esse assunto, hein? Pois é, Adriana, ontem eu acompanhei aquela história dele andar pelo Congresso Nacional. Ele é hábil, agradou setores que a gente até ficou meio assustado. Se a Gleisi Hoffmann elogiou a indicação, muita gente tem alguma coisa errada, né? Mas olha, ele primeiro foi na Procuradoria-Geral, se reuniu com a Procuradora-Geral Raquel Dodge, convidou procuradores de vários grupos, inclusive aposentados, para acalmar o Ministério Público e evitar que isso interferisse na disputa do Senado Federal, e depois foi para o Senado. Conversou com líderes, presidentes de partidos e o presidente do Senado. Nessas conversas ainda públicas, né? Porque quando a conversa é entre mais de dois, aí a coisa é pública, né? Aí nessas conversas ele tem feito um discurso que eu chamo de prêt-à-porter. Ele faz um discurso para cada setor, para cada senador. Ele é que será o dono da denúncia contra senadores, os que têm foro privilegiado. Daí a importância dessa indicação. Ele tem criticado a Lava Jato de uma forma leve. É aquela história, ele defende a Lava Jato, mas
é aí que mora o perigo. Ele dizendo que os procuradores da Lava Jato são inexperientes, procuradores Nutella, para dizer aqueles jovens nutridos em carboidratos de péssima qualidade, enfim, dizendo que a Lava Jato não contou com a experiência do Ministério Público. Esse discurso é uma música para os ouvidos dos senadores, né? Daí a inteligência dele em militar politicamente no Senado, que é o degrau. Cada passo é um passo por aqui. E o degrau agora é de conquistar. Está prevista a votação para o dia 22, né? A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fica até o dia 17. No dia 17 acaba a gestão dela e aí sim é que entra o substituto até a posse. Ele estará pronto para a posse depois da aprovação e a nomeação pelo presidente da República. É um passo importante, viu, Adriano? Com certeza, que a gente vai acompanhar passo a passo, contando também com a sua tradução aí de Brasília, Zé. Agora, o que poderia, qual tipo de movimentação poderia impedir que o Aras assumisse o cargo indicado pelo presidente? Eu acho muito difícil. Seria uma rejeição, né, na votação do Senado. Isso é um quórum qualificado, ou seja, ele tem que receber 41 votos, não é a maioria do plenário, né? São 81 senadores, ele tem que receber 41 votos e acho que ele conseguirá. Então, dificilmente pode acontecer um revertério nisso aí. Ele já foi testado, ficou na chuva aí durante muito tempo, quando vazou a indicação dele. Ele se reuniu várias vezes com o presidente Jair Bolsonaro, teve que dar explicações aí de declarações do passado, mas foi um nome muito pesado, inclusive sobre a possibilidade de aprovação no Senado. A indicação é de que tudo até agora corre bem. Certo. E o que anda se dizendo aí? Quais são as conversas sobre a CPMF, Zé? Adriana, aí é uma rejeição total, viu? Na minha avaliação aqui, o Congresso já decidiu. É interessante que o Congresso ele tem um jeito de andar diferente. Há uma decisão política e aí os líderes ficam discutindo e tal até levar àquela decisão. E a decisão política é de aprovar a reforma tributária apresentada pelo deputado Baleia Rossi, líder do PMDB. É um projeto já discutido pelo Bernard Api, que reuniu-se com vários setores e decidiu ali um projeto de reforma tributária simplificado. Muita gente nem chama de reforma tributária, tamanha simplificação. É união de 5 impostos em um, basicamente, e tal. E pronto, esse é o projeto. Essa história da nova CPMF, que foi negada durante a campanha, foi negada durante o governo e que ontem, pela primeira vez, a equipe econômica confirmou, né? Ela traduz ali um importante sinal de que o governo quer reduzir o custo da folha de pagamento, né? Agora, criar um imposto para isso é que é a dificuldade. Os líderes não querem nem ouvir falar, Adriana, em CPMF. Isso aí virou um palavrão no Congresso Nacional. Agora é o governo manter a ideia de reduzir o custo do emprego, o custo da folha de pagamento e encontrar outra maneira para suprir aí esse dinheiro. Tá certo, perfeito. José Maria Trindade falando com a gente ao vivo lá, direto de Brasília. Boa quarta-feira, bom trabalho para você e até qualquer momento aqui na Jovem Pan, Zé. Muito bem, Adriana, estamos por aqui. Obrigado, bom dia. Obrigada a você, bom dia. 10h33, o Jornal da Manhã, segunda edição, faz um intervalo agora, mas volta já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18 horas em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá.
Fala galera, tudo bom? Esse aqui é o canal do Bookster no YouTube, para quem ainda não conhece. Já pode então se inscrever e dar um like aí no vídeo, deixar seu comentário. E hoje a gente vai falar de um assunto que me perguntam muito mesmo, que é justamente como ler mais. Eu vejo pessoas que estão lendo aí vários livros e eu tô lendo ainda um. Por que isso? Em primeiro lugar, a quantidade de livros lidos é totalmente relativa. Uma coisa que eu sempre falo é, não é uma competição, ninguém tá competindo com ninguém para ver quem lê mais livros. Até porque se eu ler 5 livros de 200 páginas e alguém ler um livro de 1000 páginas, a gente vai ter lido a mesma quantidade de páginas, mas no fim a gente vai poder falar que leu 5 livros e eu só li um. Em segundo lugar, leitura é um hábito diário. Para mim é o ponto mais importante quando o assunto é como ler mais. E quando a gente fala de hábito, não é para ler 100 páginas por dia. Se você conseguir ler, é ótimo. Aquelas pessoas que falam, eu chego muito cansado em casa, não quero ler, tem dias que eu tô muito cansado, eu falo, lê 3 páginas. Vai demorar 5, 10 minutos, mas pelo menos você não vai perder o ritmo. Acho que isso é o maior segredo para quem quer ler mais. Em terceiro lugar, ler mais de um livro ao mesmo tempo. Essa é uma outra dica que ajuda muito a aumentar o ritmo de leitura. Às vezes você pega um livro, uma biografia com 1000 páginas. Você vai, às vezes, cansar no meio da leitura. Isso é normal acontecer. Não é que você não está gostando do livro, mas a leitura fica um pouco repetitiva, fica um pouco cansativa. Então, uma dica que eu dou, e algo que eu implementei também na minha rotina de leitura, eu sempre leio mais de um livro ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu quero ouvir um pouco de vocês também, né? Às vezes vocês têm dicas de como vocês passaram a ler mais, deixem aqui nos comentários, sugestões e também me falem um pouquinho se vocês conseguem ler mais de um livro ao mesmo tempo ou não, se já tiveram essa experiência. E é isso aí, até a próxima. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h36, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito bom dia, seja bem-vindo. Na nossa última reportagem da série sobre a lei de alienação parental, a repórter Nicole Fusco fala sobre as discussões realizadas no Congresso Nacional a respeito justamente da lei de alienação parental. Vamos acompanhar a reportagem. Desde que entrou em vigor em 2010, a lei de alienação parental causa controvérsias entre especialistas. A legislação foi criada pelo então deputado Régis de Oliveira, do PSC de São Paulo, e tinha como objetivo impedir que o pai ou a mãe tentasse colocar o filho ou a filha contra o outro genitor. No entanto, nos últimos anos, a aplicação da lei tem sido questionada. Uma das principais críticas é que pais abusadores estariam usando a lei na justiça para reverter a guarda dos filhos para eles, após serem denunciados por abuso sexual. Diante disso, a Câmara dos Deputados e o Senado têm convocado audiências públicas e realizado debates em comissões sobre esse assunto. Nas duas casas legislativas, há alguns projetos para aperfeiçoar e até mesmo revogar a lei de alienação parental. Um deles é o do ex-senador Magno Malta, que decorreu dos trabalhos da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus Tratos, criada em 2017. Foi no âmbito deste projeto de lei que ocorreu a mais recente discussão sobre o assunto em julho deste ano no Senado. A audiência pública foi convocada pela relatora do processo, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Na ocasião, a juíza da 6ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Silvana da Silva Chaves, negou que a lei proteja a pedofilia e o abuso sexual. Falar que é como se a gente estivesse defendendo qualquer forma de proteção à pedofilia. Não, a lei de alienação parental não tem nada a ver com isso. Alienação é uma forma de corromper a criança. Alienar é corromper. Nós temos uma legislação que fala para o genitor
que ele não pode tratar seu filho como propriedade sua. A criança tem direito do amor de ambos os pais. Já a advogada Marina Ganzaroli afirmou que a lei precisa ser revogada porque a legislação tem como base a teoria da síndrome de alienação parental. Ela foi criada na década de 1980 pelo psiquiatra norte-americano Richard Garner, que, segundo a advogada, era um pedófilo confesso. Desconectar a figura deste pedófilo confesso a esta lei é impossível, porque este conceito foi por ele cunhado. Então, por mais que a lei tenha utilizações para além do conceito cunhado por este pedófilo, nós precisamos nos voltar ao contexto pelo qual ela foi criada, porque ela foi criada com uma intenção, e é com essa intenção que ela tem sido aplicada hoje no judiciário. O trecho do livro dele, na página, logo no começo, em que ele fala, isso pode ser consultado, este livro está publicado, e ele defende frontalmente, neste trecho aqui citado, que o incesto não é danoso para as crianças. Numa audiência realizada em junho sobre o assunto, também no Senado, o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, se manifestou de forma contrária à legislação. De acordo com a representante do órgão, Lolete Ribeiro da Silva, o Conselho vê com preocupação o inciso 6º da legislação, que fala sobre a apresentação de falsa denúncia contra o genitor. Entende-se que esse inciso pode ser prejudicial à criança ou adolescente, pois se um dos genitores desconfia que a ocorrência de alguma forma de violência por parte de outro genitor, ele pode se sentir acuado e esquivar-se de comunicar as suspeitas às autoridades, posto que teme ser considerado alienador. Embora as discussões sobre a lei ainda sejam muitas, dados mostram que a legislação tem sido usada em disputas familiares. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, ao menos 5.688 processos com esse tema foram registrados no Brasil entre 2015 e 2017. CPI das fake news convoca representantes legais de gigantes da internet. Nesta terça-feira, a CPI mista das fake news aprovou os chamados para membros de WhatsApp, Google, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook e Telegram. Também foram aprovadas as convocações de um representante do portal The Intercept Brasil e de uma blogueira feminista. Os requerimentos aprovados foram propostos pela deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, que deu a sua justificativa. Então é impossível a gente começar a procurar ou a investigar qualquer coisa sem nenhuma uma antecipação de nada, se a gente não ouvir as próprias empresas que hoje são responsáveis pela constituição desses compartilhamentos, digamos assim, do ponto de vista do que a sociologia diz, chamado fala pública. Criada em julho, a comissão tem a finalidade de investigar ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. Nas eleições presidenciais de 2018, surgiram denúncias de que empresas teriam comprado disparos de mensagens a favor e contra o então candidato ao Planalto, Jair Bolsonaro. A campanha de Bolsonaro sempre negou as acusações de interferência nessa área. O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, criticou a análise dos requerimentos de convocação dos representantes das redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com os procedimentos que vamos tomar aqui nessa comissão, para que não estejamos aqui perdendo o nosso tempo e já havendo um direcionamento muito claro para os embates aqui, inclusive, presidente, já com alvos pré-determinados, sem haver também absolutamente nada contra os alvos. Durante a reunião, a relatora da CPI, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, apresentou seu plano de trabalho. Ela sugeriu audiências públicas, visitas externas e a criação de sub-relatorias para temas específicos como cyberbullying e a privacidade dos dados. 10h43. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, promete anexar parte da Cisjordânia se for reeleito no pleito da próxima semana. As informações são de Vitor Moraes. Há uma semana das eleições em Israel, Benjamin Netanyahu disse que, se for reeleito, vai anexar as partes da Cisjordânia, o que seria o Vale do Jordão e a porção norte do Mar Morto.
Ambos os territórios estão atualmente sob controle palestino e formam a fronteira com a Jordânia, país independente no Oriente Médio. Na região, vivem cerca de 65 mil palestinos e 11 mil israelenses. Netanyahu disse que espera o apoio do presidente americano Donald Trump, mas a Casa Branca informou que não mudou de posicionamento sobre a questão Israel-Palestina e que o governo norte-americano vai divulgar uma proposta de paz após as eleições israelenses. Um grupo de ministros de países integrantes da Liga Árabe criticou a proposta de Netanyahu e afirmou que a medida, caso seja tomada, vai prejudicar qualquer chance de avanço no processo de paz entre Israel e Palestina. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta terça-feira os números da violência em 2018 e são decepcionantes, como mostra pra gente a repórter Marcela Lorenzeto. No Brasil, enquanto os assassinatos diminuíram em 2018, os crimes relacionados a gênero, violência doméstica e estupro cresceram e preocupam. Foram 57.341 homicídios no período. É a primeira vez em 3 anos que houve redução na taxa de mortes violentas intencionais no país, quase 11%. No entanto, a diminuição não é um fenômeno isolado e vem ocorrendo desde 2015. Os dados são da 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta terça-feira em São Paulo. Apenas Roraima, Tocantins, Amapá e Pará registraram aumento de mortes violentas. Por outro lado, o número de pessoas mortas pela polícia bateu recorde no mesmo período, chegando a 6.220 casos. Desse total, 99,3% eram homens, quase 78% com idades entre 15 e 29 anos e 75,4% negros. Apesar da redução nos índices de violência, o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, explica que não há uma relação direta com a alta taxa de letalidade da polícia. Aonde as polícias matam mais não é aonde os homicídios caem mais também. Não existe nenhuma relação que ajudaria a explicar um ou outro fenômeno. São fenômenos paralelos e que precisam ser analisados enquanto tal. O exemplo mais claro é Pernambuco. Pernambuco tem conseguido reduções muito significativas nos seus homicídios e é um dos estados onde a polícia não mata. No ano passado, 343 policiais civis e militares foram assassinados, uma redução de 8% com relação ao ano anterior, sendo que 256 estavam fora do serviço. Em 2018, foram registrados 66.041 casos de estupro, quase 200 por dia. A maioria das vítimas são meninas de até 13 anos, 4 a cada hora. A diretora executiva do Fórum, Samira Bueno, ressalta a importância de se prevenir esse tipo de crime. Essa criança precisa entender que o que ela está vivenciando é uma violência e a gente precisa falar sobre isso em casa. Como se trata de uma violência intrafamiliar, a gente não pode deixar que isso seja um tabu, porque senão a gente não identifica. Claro que no outro extremo a gente tem a punição ao agressor. O estuprador, ele tem que ser punido, do ponto de vista de persecução penal, ele tem que ser investigado, provas precisam ser produzidas e ele ser punido. A cada 2 minutos, uma mulher registrou uma ocorrência contra o companheiro em uma delegacia. O número de mulheres que morreram apenas por serem mulheres subiu 4%. Foram 1.206 casos de feminicídio no total. A maioria delas eram negras e morreram quando tinham entre 30 e 39 anos. Em quase 89% dos casos, o autor do assassinato foi o companheiro ou o ex-companheiro. O Anuário de Segurança Pública ainda revela outros dados sobre segurança. Subiu para 42,4% o registro de novas armas de fogo no país, enquanto as apreensões caíram 5,2%. Houve também redução nos crimes contra o patrimônio. Roubos de carga, por exemplo, diminuíram cerca de 20% em relação a 2017. 10h48, o prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou que a capital baiana vai sediar a Bienal do Livro no ano que vem. Destaque de Vitória Bel.
O prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou nesta terça-feira que a capital baiana vai sediar a Bienal do Livro em 2020. A divulgação foi feita durante a assinatura do contrato de concessão do Centro de Convenções da cidade, local onde deve ocorrer a feira literária. ACM Neto aproveitou a oportunidade para criticar a postura do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que tentou censurar obras com temática LGBT durante a Bienal realizada na capital fluminense. Para ACM Neto, a polêmica foi uma oportunidade para Salvador se colocar como opção para a realização do evento. A Prefeitura do Rio agiu de uma maneira equivocada. Quando nós enxergamos essa oportunidade, então, de imediato, nós ativamos os organizadores da Bienal. E, é claro, vai acontecer do jeito que é o povo baiano, sem nenhum tipo de censura ou restrição à produção literária. Nas redes sociais, o prefeito de Salvador ainda disse que a capital baiana é a cidade da diversidade e que lá é proibido censurar. A Bienal de Salvador será promovida pelos mesmos organizadores da edição deste ano no Rio de Janeiro. O evento retorna à capital fluminense em 2021. A feira literária, que terminou no domingo, ficou marcada pela tentativa do prefeito Marcelo Crivella de apreender um livro de história em quadrinhos que ele considerou impróprio por conter uma imagem de um beijo gay. Fiscais da prefeitura chegaram a ir até o evento buscar outras publicações com conteúdo semelhante. A partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, proibiu a apreensão dos livros. Toffoli entendeu que a ação da gestão Crivella feria princípios democráticos. A prefeitura entrou com um recurso no Supremo pedindo que sejam esclarecidas em quais circunstâncias livros para o público infanto-juvenil podem ter as vendas limitadas em função do conteúdo. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a extinção da Dersa, responsável pelas obras do Rodoanel pela operação de balsas no litoral paulista. O projeto de lei que extingue a estatal Desenvolvimento Rodoviário SA foi aprovado nesta terça-feira por 64 votos a favor e 15 contra, além de 2 abstenções. De autoria de João Dório, o texto agora segue para sanção do governador. Recentemente, gestores da companhia se envolveram em casos de corrupção em obras viárias no estado, como o Rodoanel. O governo colombiano decreta estado de alerta máximo em virtude de exercícios militares que a Venezuela começou na fronteira entre os dois países. Acrescentou que o presidente venezuelano Nicolás Maduro sempre determina a realização de manobras militares para ganhar apoio interinamente. Mais de 3.000 soldados venezuelanos foram enviados para a fronteira, segundo o governo de Caracas. A ordem de Maduro inclui a instalação de sistema de mísseis. Cela onde Lula está preso será vistoriada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. A inspeção na sede da Polícia Federal de Curitiba foi liberada pela juíza Carolina Lebos na última semana e deverá acontecer na próxima terça-feira. Além de vistoriar o local, os conselheiros Leandro Gaspar Scalabrin, Leonardo Penafiel e Ismael José César vão ouvir o ex-presidente. O pedido de inspeção partiu do próprio Conselho, que quer apurar denúncia de possíveis violações de direitos humanos contra Lula, preso desde abril de 2018. Agora são 10h52. O Departamento Estadual de Investigações Criminosas de São Paulo realizou nos últimos dias 3 grandes apreensões de cocaína. O destaque agora é do repórter Marcelo Matos. Traficantes iriam exportar cocaína no suco de laranja. Em 3 operações, os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais também localizaram a droga inserida em graxa e escondida no assoalho de um veículo. 2 carregamentos foram interceptados nas proximidades do Porto de Santos. Os agentes localizaram um caminhão-baú carregado com polpa congelada de laranja. A carga tinha destino à República Tcheca e dentro das embalagens havia tijolos de cocaína. Os agentes detiveram 6 pessoas responsáveis pela escolta e exportação da droga. Em outro caso, os policiais do DEIC localizaram a cocaína num caminhão-tanque com 35 toneladas de graxa. A estratégia dos traficantes era se aproveitar que o material se solidifica e apenas com um processo industrial de aquecimento, os tijolos com a droga seriam retirados. Além de Santos, outro carregamento com entorpecente foi interceptado em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.
2 homens transportavam 153 quilos de cocaína, acondicionados no fundo falso de um pequeno caminhão. As apreensões ocorrem após a prisão de um traficante que atuava com outro marginal responsável por intermediar a compra da droga nos campos de produção para remessa aos diversos mercados no mundo. Os detidos vão responder agora por associação e tráfico de drogas. 10h54, hora de fazer conexão com o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, bom dia para você, tudo bom? Quais os destaques de hoje? Tudo bem, mocinha? Como é que você tá? Bem, tranquilo? Você? Aqui tá quente, mas tá soprando um ventinho aqui agora que tá dando uma amenizada. Não sei se São Paulo tá quente. Deve estar quente também, né? Tá, já tá abafado, agora há pouco, bem de manhã, já estavam 21 graus aqui na Paulista. Ah, é? De manhã tava 30. Aqui. Uau! Esse é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, continua quente e continua com assuntos ligados à polícia, à criminalidade desde cedo, né? Nós temos aí uma operação acontecendo novamente na Cidade de Deus, uma comunidade, já foi até tema de filme na zona oeste da capital, e imagens aéreas flagraram, inclusive, um grupo de aproximadamente 20 bandidos fugindo por um local de mata, lembrando aquele ano de 2010, quando a polícia pacificou, entre aspas, né, a comunidade do Alemão, quando o governador ainda era Sérgio Cabral Filho e adotava a chamada política de pacificação através de unidade de polícia pacificadora. Foi preso também, André? Você deve lembrar desse caso. Em abril deste ano, teve um vazamento de combustível em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Era um grupo tentando fazer o que eles chamam de trepanação, né? Que é roubar combustível de dutos da Petrobras e da Transpetro. Na ocasião, uma menina de 9 anos, Ana Cristina Pacheco, acabou morrendo porque entrou em contato com o combustível em alta temperatura. E a polícia prendeu nas últimas horas um suspeito de fazer parte dessa quadrilha. Ele foi identificado pela polícia fluminense como Matheus Kevin Belo. A quadrilha que dizem também contava inclusive com a participação de integrantes da família dessa menina de 9 anos de idade, ficou mergulhada numa poça de combustíveis. Você conhece a Vila Guarapiranga em São Paulo, Adriano? Não, não conheço. Pessoalmente, não. Não, né? É porque teve um traficante aqui do Rio de Janeiro, que era o tesoureiro, né? Da favela Parque União, que fica no Complexo da Maré, periferia zona norte do Rio de Janeiro. Foi preso aí no imóvel de luxo, com alto conforto, em São Paulo. Foi trazido aqui para o Rio de Janeiro. Ele é Leonan Lopes, vulgarmente conhecido como Léo Cavanhaque. Dá para entender porque é Léo Cavanhaque, porque ele usava um cavanhaque, né? Mas era uma peça-chave importante na estrutura dessa favela, que é palco permanente de conflitos e confrontos aqui na periferia do Rio de Janeiro. Tem protesto de funcionários dos Correios nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, são contrários à privatização que está sendo conduzida pelo atual governo, também reclamam de questões salariais. E aí o centro de distribuição dos Correios aqui do Rio de Janeiro, que fica em Manguinhos, também na periferia, está com seu funcionamento prejudicado. Nenhuma correspondência entra ou sai deste centro de distribuição. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, saíram os dados do comércio varejista brasileiro, que surpreenderam no mês de julho, começaram o segundo semestre pisando no acelerador, crescimento de 1% em julho ante junho, que tinha crescido 0,5% de acordo com dados revisados, e cresceu 4,3% o setor varejista em relação a julho do ano passado. Essas duas taxas, olhando apenas para meses de julho com LH, são as melhores desde 2013, em 6 anos. Segundo o economista do IBGE, Isabela Nunes, a conjuntura vem ajudando o setor varejista, que completou seu 3º mês consecutivo de alta. Inflação baixa, juros em queda, crédito mais disponível e inserção no mercado de trabalho são fatores que contribuem para esse movimento de um crescimento gradual e lento do setor varejista brasileiro. Vamos ver e ouvir a Isabela Nunes aqui na Jovem Pan. A conjuntura que contribui para o consumo principalmente vem dos resultados positivos do mercado de trabalho, que vem recuperando gradualmente, reduzindo a taxa de ocupação por via de aumento da população ocupada, o que acaba por pressionar principalmente as atividades básicas do comércio, hipermercados, artigos de uso pessoal e doméstico e farmacêutica. Crédito, juros e inflação também.
Sim, uma inflação controlada sempre contribui, né, para esse consumo. Nesse mês de julho a gente observa um aumento, uma melhora das condições de crédito geral e que impacta principalmente nas atividades de bens duráveis, exemplo de imóveis eletrodomésticos com crescimento de 7,4% em relação a julho do ano passado. O recurso livre nas famílias, ele normalmente tem um impacto de curto prazo, mas o que realmente modifica o consumo das famílias é a renda dos trabalhadores, que vem se mantendo estável já há algum tempo. Então, a Isabela Nunes, economista do IBGE, um resultado surpreendente e positivo no ambiente econômico, o crescimento das vendas do comércio varejista de 1% em relação a junho e de 4,3% em relação a julho do ano passado. Adriano. Ô Viga, eu recebo a notícia aqui também, né? Eu tenho essa notícia aqui de que a Justiça aí do Rio de Janeiro negou um pedido de habeas corpus e também de redução de pena da viúva da Mega Sena. Lembra dela? Está calor pra gente aqui em São Paulo, aí no Rio, fora ao ar livre. Imagino que deve estar fazendo um calor bem mais pesado dentro da prisão, né? Exatamente. Ela é acusada, a viúva da Mega Sena, de articular o assassinato, salvo engano, na década passada, de René Sena, que era o marido dela. A acusação contra a viúva da Mega Sena é muito grave. Ele, depois de ganhar na Mega Sena, mudou o padrão de vida, passou a andar com segurança, né? E esses seguranças teriam sido seduzidos pela viúva da Mega Sena, né? Cooptados para assassinar René Sena. Fato que acabou acontecendo. O objetivo dela era ficar com a herança, com os milhões que ele ganhou na loteria na Mega Sena. Mas aí começou uma disputa enorme na justiça, né, envolvendo herdeiros e a viúva da Mega Sena. As investigações apontaram que realmente ela arquitetou o assassinato do marido, está presa e está curtindo um bafo quente no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, Adriano. Terrível. E o Renan Sena, afinal de contas, a aparente super sorte que ele teve, não foi bem assim, né? Outra notícia aqui, o ministro Sérgio Moro manda a Polícia Federal apurar a aparente inclusão fraudulenta de nome do deputado do PSL, o Hélio Negão, na investigação aí no Rio. Viga. Exatamente. É uma investigação bem delicada, né? E o ministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, quer detalhes, porque, ao que tudo indica, segundo as investigações aqui do Rio de Janeiro, colocaram equivocadamente, né? Criaram uma espécie de fake news em torno aí do deputado Hélio Negão, que é parceiro, né? A pessoa próxima, amigo de longa data do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e dizem até que poderia ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro pela legenda, pelo partido, no ano de 2020. Impressionante como a movimentação política, ela já começou, vários nomes estão sendo cotados, estão sendo cogitados, e existe aqui no Rio de Janeiro uma movimentação para que o PSL tenha candidato próprio, já aqueles que acham que o PSL deveria compor com um outro partido, com uma outra legenda, ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte, viu, Adriano? Tá certo, vamos acompanhar, né? Certamente deve de passar mesmo. Olha, Viga, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente continua se falando aí ao longo da programação. Boa tarde para você aí no Rio. Bom trabalho, boa quarta-feira. E se for pra praia lá, não esquece de mandar um abraço pro mar meu, tá bom? Mando sim, mas não vou ter essa oportunidade. Mas quando eu passar de carro ou algum meio de transporte, eu falo assim, tem uma menina lá de São Paulo, Adriana, muito simpática, muito bonita. A Adriana, ela vai te mandar agora um abraço, um beijo e um até logo, né? E um até logo, Viga. 11h02 agora, o Jornal da Manhã, segunda edição, faz mais uma paradinha, mas eu volto num instante. Fique com a gente. Jovem Pan News. Jovem Pan. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News.
saúde. Saúde das crianças. Dr. Paulo Paque. Existe um padrão para a criança dormir nas 24 horas? Claro que vai depender muito da fisiologia da criança, da forma como o seu organismo funciona e também da sua idade. Um bebezinho recém-nascido na primeira semana dorme 22, 23, 20 horas nas 24 horas do dia. Na medida que a criança vai amadurecendo, o tempo de vigília, o tempo que a criança está acordada, vai ficando maior. Até para a gente poder estimular a criança, até para a criança poder aprender como é a vida, como é o mundo. Então esse estímulo que é importante para o desenvolvimento cerebral, com a criança dormindo, obviamente, ele é muito parcial. Então, o número de horas de sono tem que ser aquele em que a criança, quando acordada, demonstre bem-estar. Então, não existe um X de horas determinado, mas meu filho não dorme 11 horas por noite, ele dorme 9 horas. A criança está bem. Agora, o importante é a criança dormir cedo. Não é tão importante quanto dormir cedo o número de horas que a criança dorme durante a noite. Então, a criança não deve dormir, nem o adulto deveria, na verdade, dormir depois das 21 horas. No máximo, 9 horas da noite. Isso facilita a liberação de vários hormônios no meio da madrugada que levam a crescimento e manutenção da saúde. Então, a criança deve dormir no máximo até 9 horas da noite. E o número de horas tem que ser aquele que ela acorde bem e passe um dia bom depois. Normalmente, até 2 anos e meio, a criança também tem uma dormida durante o dia. É comum que dentro do primeiro ano durma um pouco pela manhã e um pouco depois do almoço, e normalmente depois de 1 ano, 1 ano e meio, ela passa a dormir uma vez só por dia depois do almoço. Esse sono varia de criança para criança, vai de 40 minutos até 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos é o que a gente acontece. E a partir dos 2 anos e meio, 3, a maioria das crianças larga esse sono do dia e fica só com o seu sono noturno. Portanto, ela tem que dormir um tanto em que ela acorde bem no dia seguinte e que ela não vá dormir depois das 9 horas da noite, se for muito pouco depois disso. Saúde das crianças. Dr. Paulo Paque. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h06. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição aqui da Jovem Pan. Obrigada pela companhia. Um bom dia para você. Bem, o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma leve piora no estado de saúde depois da cirurgia a que foi submetido no último domingo. Quem atualiza a gente sobre o assunto agora, ao vivo, é o repórter Tiago Muniz, que está na porta do Hospital Vila Nova Star, onde o presidente segue internado aí. Neste, Tiago, que é o 3º dia de recuperação do pós-operatório, não é? Exato, Adriana, bom dia a todos. E uma notícia um pouco mais otimista, o quadro não é exatamente de piora. Segundo o cirurgião-chefe do Hospital Vila Nova Star, nós tivemos consequências da cirurgia pela qual ele passou no último domingo. O boletim médico divulgado na manhã de hoje aponta que o presidente foi submetido à alimentação parenteral, endovenosa, ou seja, ele está recebendo alimentos pela via, não mais por via oral, ele estava em dieta líquida e foi colocada uma sonda nasogástrica a partir do nariz em direção ao intestino. Agora há pouco, o cirurgião Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo conversou com a imprensa sem gravar a entrevista e foi questionado se justamente isso significava uma piora no quadro. Mas não, ele afirmou que não se trata de uma intercorrência, de um quadro de piora, mas sim de uma consequência. O que acontece é que o presidente, dada a condição mais delicada do intestino dele, que passou por mais uma cirurgia no último domingo, ele está mais sensível à entrada de ar. A entrada de ar é uma coisa natural. Todos nós, quando ingerimos a saliva, acaba entrando um pouco de ar no intestino. E é assim com o presidente também. Só que como ele está com o intestino nessa situação um pouco mais delicada, a entrada de ar, ela tem uma consequência que levou aí à distensão do abdômen
e por isso, no fim da tarde de ontem, a equipe médica decidiu cortar a alimentação oral por via líquida e voltou para, ou melhor, não voltou, porque nesse período do pós-operatório ele não havia sido submetido à alimentação endovenosa, ele já estava consumindo alimentos líquidos, então decidiu-se pela colocação de alimentos pela veia, justamente para que nós não tenhamos nenhuma intercorrência, nenhum problema com a recuperação do presidente. De acordo com o médico, o presidente está caminhando pelos corredores do hospital e todos os exames de circulação, cardiológicos e mesmo os de verificação de infecções, todos eles estão em boas condições. O presidente não teve nenhum problema decorrente aí de piora na cirurgia. Repetindo, o termo usado pelo médico foi de uma consequência da cirurgia. O cirurgião Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo estava acompanhado de um oficial da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, o coronel Flávio Peregrino, e não foi alterada a data em que Bolsonaro reassume o cargo de presidente da República. Por enquanto não há mudanças nesse sentido, ainda que nós tenhamos essa pequena mudança no quadro. O presidente deve reassumir o cargo na sexta-feira. A interinidade do general Hamilton Mourão, o vice, deve ir até quinta, então não há alterações na data de retomada de Bolsonaro ao cargo. De qualquer maneira, isso é acompanhado bastante de perto e no caso de qualquer mudança, isso será divulgado pela equipe da Secretaria de Comunicação a partir do Palácio do Planalto. O presidente continua internado, portanto, no 8º andar do Hospital Vila Nova Star. Ele foi operado no último domingo e o médico Antônio Macedo disse que um quadro como esse, em que ele teve que receber alimentação endovenosa, o quadro que tem o nome técnico aí de adenomia intestinal, ocorreu em outras duas oportunidades, no dia 12 de setembro do ano passado e também no dia 28 de janeiro. Então, condições vistas como consequências da cirurgia, mas não necessariamente uma piora. Portanto, noticiário um pouco mais otimista aí por parte do médico responsável pela cirurgia. Ele falou aos jornalistas aqui do Hospital Vila Nova Star, de onde nós voltamos aos estúdios. Adriana. Que bom, então, que as notícias são mais animadoras, né, Tiago? A gente segue aí acompanhando com você o desenrolar dessa recuperação do presidente. Agora, a internação, então, agora mais ainda, pelo menos até domingo, é certa, né, de que o presidente continue aqui em São Paulo e aí nesse hospital, mais precisamente. Já temos alguma previsão de um próximo boletim médico para hoje? Os boletins médicos, Adriana, estão sendo divulgados dia a dia. Hoje ele até saiu um pouquinho mais cedo, por volta das 9h30. Os outros dois foram divulgados às 10h30. Então, a não ser que haja uma alteração muito significativa, a probabilidade é que nós tenhamos um novo boletim amanhã. Perfeito, vamos ficar em contato de qualquer forma. Obrigada, Tiago. Bom trabalho para você aí. Pode nos chamar a qualquer momento aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A prioridade é sua. Até mais. Até mais. Agora o comentário de Rodrigo Constantino. Constantino, bom dia. Quais as informações que você traz para a gente nessa manhã? Bom dia. O Brasil registrou 57.341 homicídios ao longo de 2018, o equivalente a 157 casos por dia, de acordo com dados divulgados nesta terça pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa uma queda de mais de 10% em relação aos assassinatos registrados no ano anterior, 2017. Um ano em que a briga entre facções fez a violência no país bater recorde. A quantidade de assassinatos no ano passado é a menor desde 2013 e a taxa de 27,5 homicídios por 100 mil habitantes ficou no menor índice desde 2011. A letalidade policial, mortes provocadas por policiais, foi o índice a apresentar alta de mais de 20% e chegou a 6.220 casos, o equivalente a 17 mortes por dia. Muitos, em especial a esquerda, focaram nesse dado para estragar qualquer tipo de comemoração legítima com a queda dos assassinatos. O número absoluto ainda é enorme, mas a direção é a certa. Mérito de um trabalho conjunto de estados e do governo federal.
E quanto a ter mais morte causada por policiais, é inevitável quando há maior confronto, repressão ao crime. Bandidos não costumam reagir com flores. Claro que um trabalho de inteligência preventivo é o ideal, mas a realidade muitas vezes se impõe, como no caso do Rio, com favelas que se tornaram, desde Brizola, verdadeiras fortalezas do crime. Como agir nesse cenário hostil? Cantando Imagine e soltando bolhas de sabão? O socialista Chico Alencar, porém, encontrou motivo para não festejar essa tendência de queda na criminalidade. Reproduzindo uma fala de Samira Bueno, abre aspas, tudo indica que estamos diante do aumento de crimes de ódio. Apesar da redução das mortes violentas, há aumento da violência de gênero, LGBT e racial, fecha aspas. Como resumiu Alexandre Borges, apesar dos fatos, continuaremos com as narrativas. É esse o resumo da esquerda. Pura retórica sensacionalista, visão estética de mundo e nenhum apego aos fatos ou resultados concretos de suas ideias. O lance é só se sentir bem com a própria imagem refletida no espelho ou nas redes sociais de preferência, enquanto o povo lá fora sofre as consequências de suas utopias. Criminalidade caindo, cai para todos, independentemente de sexo, inclinação sexual, cor, raça ou credo. E isso é o que deve ser festejado. Obrigada, Rodrigo. E um levantamento aponta que 60% das obras paradas de infraestrutura do parque, o programa de aceleração do crescimento, são do setor de saneamento básico. O dado foi calculado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e apresentado nesta terça-feira em audiência pública na Câmara dos Deputados. Segundo a pesquisa, os problemas técnicos na execução dos projetos são os principais motivos das paralisações. Falando aos parlamentares, o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, disse que o investimento público não tem sido suficiente. Há uma dificuldade muito grande em colocar primeiro fazer bons projetos e depois colocar esses projetos em pé. Mesmo no período áureo do financiamento público, que foi esses períodos do PAC, a gente não conseguiu avançar. O presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, reitera ainda que investir em saneamento básico reduz os gastos com saúde. A especialista em políticas e indústria da CNI, Ilana Junqueira, cobrou mais atenção com os serviços de água e esgoto. Assim como houve um desenvolvimento de um nível de exigência mais alto em outros setores de infraestrutura, como o setor elétrico, por exemplo, que também é primordial para a dignidade humana, o mesmo ocorre para o saneamento. Ilana Junqueira, da CNI, ressaltou ainda que, apesar de a Constituição exigir que a operação seja municipal, muitas cidades delegam o serviço para o Estado ou para a iniciativa privada. O prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ari Vanazzi, defendeu que, em alguns casos, haja cobrança. Porque não há um sistema de financiamento e os municípios têm capacidade de endividamento e de cobrança da tarifa. Aonde isso pode acontecer na minha cidade, por exemplo, 30% da população paga taxa de esgoto, porque tem um serviço. O estudo da CNI afirma também que o Brasil acumula 3 anos consecutivos de redução nos investimentos do setor de água e esgoto. O país investe, em média, cerca de 11 bilhões de reais por ano, quase metade do valor necessário para cumprir a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico. Agora são 11h17. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de afastamento do ministro Haroldo Cedras do Tribunal de Contas da União. Destaque de Renan Porto. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de afastamento do ministro Haroldo Cedras do Tribunal de Contas da União. O pedido está vinculado a uma denúncia entregue pela Procuradoria-Geral da República em outubro do ano passado. O ministro e seu filho, Tiago Cedras, são acusados de tráfico de influência. Eles teriam negociado e recebido dinheiro da UTC Engenharia para adiantar o julgamento de processos que tramitam no TCU sobre a usina de Angra 3. A procuradora Raquel Dodge afirma que existem elementos que comprovam a entrega de dinheiro no escritório de Tiago Cedras entre 2012 e 2014 no valor de R$2.200.000. O caso começou a ser julgado pela segunda turma no início do mês de agosto.
Na época, o relator Luiz Edson Fachin aceitou a denúncia e votou pelo afastamento de Haroldo Cedras do cargo de ministro do TCU até o fim da ação penal. A retomada do julgamento nesta terça-feira contou com os votos de Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que defenderam o arquivamento. Carmen Lúcia também foi voto vencido. Para Lewandowski, não há indício de que o adiamento do julgamento teve o objetivo de influenciar no processo. Diante de todo esse cenário, entendo não haver, na hipótese, indícios seguros e idôneos acerca do elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção deliberada do ministro Haroldo Cedras, ao pedir vista dos autos, em atrasar o julgamento com o intuito de obstruir o iter processual e evidenciar a prometida influência sobre o relator do feito, ministro Raimundo Carreiro. O ministro Gilmar Mendes apontou para o fato de que a denúncia não aponta de que maneira Haroldo Cedras teria participado do suposto crime cometido pelo seu filho. A denúncia não descreve os fatos que ensejariam a suposta participação do denunciado Haroldo Cedras na empreitada criminosa. A peça inicial não demonstra de maneira clara de que forma o ministro teria aderido ao crime supostamente praticado pelo seu filho e nem quais condutas e indícios apontariam para sua participação nos fatos em questão. Em relação a Tiago Cedras, a segunda turma entendeu que o caso deve ser analisado pela Justiça Federal de Brasília, uma vez que ele não tem foro privilegiado. Quem faz o Brasil crescer é o brasileiro. Esse foi um dos assuntos discutidos no Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, que Matheus Meirelles acompanhou. A sociedade avançou e está fazendo o Brasil ir adiante. Esse foi o entendimento dos palestrantes do segundo painel do Fórum Mitos e Fatos, que discutiu o empreendedorismo de impacto. Ao debater a sociedade 4.0, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, ressaltou o que há de novo no banco para fazer o Brasil crescer. A gente vai transformar o BNDES no Banco de Investimento do Estado brasileiro. A gente vai prestar serviço de assessoria financeira para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. E para mim foi muito esquisito, muito estranho chegar no BNDES e ouvir as pessoas falando: eu quero ter lucro, o banco tem tanto de lucro, mas nós somos rentáveis. Falei, gente, eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e saí de lá porque eu não aguentava mais falar de lucro. Vamos falar de propósito. Vamos falar de botar saneamento na casa das pessoas. Vamos falar de dar escola para as crianças. É por isso que esse banco está aqui. Esse banco está aqui para transformar a vida do cidadão brasileiro e a gente pode fazer isso. Gustavo Montesano acredita que o Brasil vive o melhor momento para empreender. Para Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein, a população tem consciência das necessidades na saúde. Que a saúde permanentemente ocupa um espaço dentro das prioridades da sociedade. E, portanto, eu vejo nesse debate algo que, de fato, tem significado junto à sociedade. Uma sociedade que está ficando cada vez mais velha, uma sociedade que tem desejo de ter qualidade de vida e uma sociedade que quer ter acesso àquilo que existe de melhor em termos de tecnologia e segurança da prática assistencial. Cláudio Lotenberg acredita que o país tem a oportunidade de entender de quem é a responsabilidade pela saúde. O CEO da Gerando Falcões, Edu Lira, lembrou que enquanto o CEO da SpaceX, Elon Musk, está tentando chegar a Marte, a sociedade brasileira precisa ir de encontro com as prioridades. Então imagina se o Elon Musk chegar em Marte, fazer shoppings, estradas, levar meia dúzia de amigos bilionários para viver lá com ele, antes da gente fazer as crianças efetivamente serem alfabetizadas no término da primeira série. Vai ser um tapa na cara da sociedade. Isso não pode ser aceito. A gente está numa corrida e a gente está perdendo há muito tempo. Então a gente precisa se unir, se juntar e encontrar soluções, porque a solução não vem de uma pessoa, a solução vem de nós. Para Edu Lira, os brasileiros precisam acreditar na própria capacidade. No Fórum Mitos e Fatos foi realizado pela Jovem Pan em parceria com o Instituto de Formação de Líderes em São Paulo. Que bacana. 11h22 agora. A faca usada em ataque contra Jair Bolsonaro será exposta em museu no Distrito Federal. A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo juiz Bruno Savino, da Terceira Vara da Justiça de Juiz de Fora. No entendimento do magistrado, o instrumento manuseado por Adélio Bispo na tentativa de assassinato do então candidato a presidente possui relevante valor histórico. A peça, que atualmente está sob a guarda da Justiça Federal por ter sido usada como prova no processo, será levada ao Museu Criminal da Polícia Federal em Brasília. Tribunal Superior Eleitoral mantém Rosinha Garotinho inelegível por 8 anos.
A ex-prefeita de Campos dos Goitacazes foi cassada em 2016 por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2012. Segundo a Justiça Eleitoral, Rosinha teria usado obras efetuadas pela administração pública como realizações pessoais, com o objetivo de se promover para a reeleição. O plenário do TSE manteve a cassação do mandato de Rosinha e do então vice dela, Francisco de Oliveira. Justiça de Minas Gerais mantém a absolvição de cunhado de Ana Hickman. Em 2018, Gustavo Correia havia sido absolvido em primeira instância da acusação de matar Rodrigo de Pádua, que se dizia fã e planejou atentado contra a apresentadora, isso em 2016. Após a decisão desta terça-feira, ele disse que se sente aliviado e que acredita que o drama vivido pela família finalmente chegou ao fim. Pelas redes sociais, Ana Hickman comemorou o resultado do julgamento, afirmando que, mais uma vez, a justiça foi feita. 11h24, o governo de São Paulo lançou um projeto esportivo para atrair até 1.000 startups no Allianz Parque. Vitor Moraes. A Arena Hub vai ser construída no ano que vem, no primeiro semestre, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, um dos mais modernos do mundo, quiçá o mais moderno do Brasil. Serão 1.000 startups de todos os esportes, focadas em todos os esportes dos temas. Inovação vai ser muito forte em esportes, videogames, mas também atendimento aos fãs, envolvimento do público, enfim, um monte de lado para ser explorado. O governador João Dória lembrou que o investimento será ele todo privado e que as empresas poderão, além de ter os seus patrocinadores, ter acesso a todo o conteúdo que será gerado na Arena Hub. Os parceiros, patrocinadores, são sócios da iniciativa. Então eles não apenas tiram o benefício, Carlos, da imagem, como tiram o benefício também do resultado. Então são parceiros, patrocinadores e investidores. Eles poderão também ter a sua remuneração, o que garante a perenidade do projeto. O projeto tem o apoio da Federação Paulista de Futebol e as startups devem criar inovações para os campeonatos. Mas não vai ser só futebol, não. O objetivo é trazer novas ideias para todos os esportes, inclusive para atletas que não são de ponta e atletas paralímpicos. É o que garante Marden Menezes, diretor executivo da Arena Hub. Dado que nós proponhamos para as startups um tema de queremos diminuir o custo da criação de cadeiras de rodas especiais para o basquete. Inovação não é só tecnologia. Inovação também tem modelo mental, tem conhecimento, tem processo, tem agilidade de processo. Então, dado que conseguimos isso, a gente tem um diferencial esportivo e a gente criou para a indústria material mais barato, uma cadeira de rodas específica e gerou emprego nas startups que foram potencial de exportação, geração, assim, um desafio de esporte gerou o ecossistema todo. Esse é o nosso foco. A Arena Hub vai selecionar 1.000 startups que atendam temas como engajamento dos fãs, performance, espaços inteligentes, capacitação, inteligência de negócios e esportes, mídia, conteúdo e negócios de impacto social. As startups interessadas podem se inscrever por meio do site www.arenahub.com.br. Muito bom. E com promessa de troca de tecnologia, a Força Aérea Brasileira recebeu o primeiro caça Gripen da frota comprada da Suécia em 2014. As informações são de Camila Yunis. Foi entregue nesta terça-feira à Força Aérea Brasileira o novo modelo Gripen de avião caça. A empresa sueca Saab apresentou a primeira das 36 aeronaves que o governo brasileiro comprou em 2014 para reequipar a frota da aeronáutica. A cerimônia foi realizada na Suécia e contou com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O voo inaugural durou cerca de 1 hora e serviu para que os engenheiros avaliassem o manuseio básico e o comportamento do caça em diferentes altitudes e velocidades. A partir de agora, a nova fase do programa são os ensaios de voo, que inicialmente serão feitos na Suécia até 2020. Só aí a aeronave virá para o Brasil para dar continuidade nos testes. A expectativa é que em 2021, 15 aeronaves sejam produzidas em território brasileiro.
A SAAB afirmou que este foi o maior negócio da instituição e observou que mais de 350 brasileiros participarão ativamente do programa de transferência de tecnologia. Inclusive, já está sendo montada uma fábrica em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, para produzir parte das aeronaves. Durante o evento de entrega, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, ressaltou os benefícios do projeto. Aumentamos a capacidade operacional da Força Aérea Brasileira e impulsionamos uma parceria que garante transferência de tecnologia para o Brasil. Apesar de já estar encaminhado, o programa pode ser atingido pela retração econômica e sofrer com cortes orçamentários. Estava previsto para este ano investimento de R$1 bilhão. No entanto, só foram liberados 642 milhões. 11h29, o Jornal da Manhã, segunda edição, faz mais um break rapidinho. Até já já. Jovem Pan News. De segunda a sexta, meio-dia, horário de Brasília, tem o Pânico. Aqui temos brigas. Quando for pedir a opinião de alguém, calem a boca, fechem o bico. Entrevistas exclusivas. Quanto que ganha um profissional nessa área da jogatina lícita, né, que é o game? Convidadas maravilhosas. Aqui está ela, conhecida nacionalmente, uma das mulheres mais maravilhosas desse país. A Pra Frentex, Cléo, senhoras. E tudo isso no comando do Emílio Surita. Por favor, Emílio. Inscreva-se e ative o sininho de notificação, tá? Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser, com um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web rádio para você ouvir o que quiser, na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia, para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia para você que chega agora. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 até o meio-dia, ao vivo sempre, no canal do YouTube da Jovem Pan e no AM para todo o Brasil e a partir de agora para São Paulo também. Agora são 11h32. Vamos às principais notícias da manhã dessa quarta-feira. Você já sabe, é o nosso Top 10. Embaixada. Deputado federal Eduardo Bolsonaro afirma que seu instinto
Ed, que já tem votos para ser aprovado para o cargo nos Estados Unidos. Postagem em rede social. Carlos Bolsonaro se defende e culpa jornalistas por polêmica com frase criticada por políticos sobre o futuro da democracia. Repercussão política. Davi Alcolumbre diz que declarações como a de Carlos Bolsonaro devem ser ignoradas. Já para Rodrigo Maia, a fala do vereador não cabe em um país democrático. Tributo. Equipe econômica confirma estudo por nova CPMF com alíquota de 0,40%. PGR. Raquel Dodge diz que meios virtuais têm sido usados para desunir o país e que o Ministério Público deve lutar pela democracia e zelar pela Constituição. Autocrítica de Salles. Ministro do Meio Ambiente reconhece que o governo falhou na comunicação em relação à crise na Amazônia. Material de ensino. Justiça determina que escolas paulistas recebam de volta apostilas que o governo João Dória mandou recolher. Caso Neymar. Polícia Civil de São Paulo indicia modelo Nájila Trindade pelos crimes de extorsão, fraude processual e denunciação caluniosa. Confronto vizinho. Venezuela inicia manobras militares na fronteira com a Colômbia. Menos burocracia. Brasil e Estados Unidos reabrem negociação para acelerar o comércio bilateral. 11h34. Nesta terça-feira, a equipe econômica do governo detalhou como seria a nova CPMF. Destaque do repórter Afonso Marangoni. A equipe econômica do governo detalhou nesta terça-feira como seria o novo imposto sobre movimentações financeiras. A ideia é que a chamada contribuição sobre pagamentos tem alíquota inicial de 0,4% para saques e depósitos. Já para operações de débito e de crédito, a cobrança seria de 0,2% para cada lado da operação, pagador e recebedor. A CP seria nos moldes da antiga CPMF, extinta em 2007. Ao anunciar as porcentagens, o secretário adjunto da Receita Federal, Marcelo de Souza Silva, disse que o imposto possibilitaria desonerar a folha de pagamento. Não estamos substituindo qualquer tributo. É importante pegar uma lupa e poder enxergar o que está se substituindo. Nós estamos substituindo o pior imposto do nosso ordenamento jurídico, que onera a produção, que onera a exportação, tá certo? Por um outro de menor cumulatividade. Questionado sobre o novo imposto, o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, afirmou que a palavra final cabe ao presidente Jair Bolsonaro. É uma ideia que o governo tem, né? A ideia que o governo tem, eu conversei com o professor Marcos Sintra, mas não foi apresentado ao presidente ainda, quem decide é o presidente. A proposta precisa passar pelo Congresso, mas segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, o tema dificuldade em avançar na casa. A CPMF tem pouco apoio entre aqueles que conhecem da questão tributária. É muito pouco apoio, né? Não sei se esse é o melhor caminho, né, para você resolver o custo da contratação de mão de obra. O relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que o governo deve apresentar sugestões ao texto até quinta-feira. O governo deve amanhã ou quinta-feira apresentar as suas sugestões, tanto no Senado, penso que também na Câmara, onde tramita outra proposta, e nós estaremos então prontos para apresentar o nosso relatório na próxima semana. Roberto Rocha afirmou não defender a criação de um novo imposto, mas disse que é necessário ter uma fonte de receita para compensar a desoneração da folha de pagamento prevista na reforma tributária. Para calcular o percentual que seria adequado para o imposto sobre movimentações financeiras, ele vai recorrer a dados do Banco Central. A participação do subprocurador Augusto Aras em reunião de líderes do Senado dividiu opiniões na casa. De Brasília, fala o repórter Antônio Maldonado. O subprocurador Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a chefia do Ministério Público Federal, participou da reunião de líderes do Senado nesta terça-feira. Ele permaneceu conversando com os parlamentares por pelo menos 2h30. Ao sair da reunião, agradeceu o apoio dos senadores, mas disse que não responderia a perguntas antes da sabatina. As conversas têm sido muito proveitosas, mas nesse momento eu estou
com as minhas ideias, as minhas posições sendo observadas e decididas e apreciadas pelo Senado Federal. Aqui eu me encontro à espera da sabatina. Antes de ter a indicação aprovada por pelo menos 41 senadores no plenário, Augusto Aras precisa ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Lá, como mostra o líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, ele será bastante questionado. Eu espero que o Senado esteja à altura da nação. Não cabe outra atitude para o Senado que não seja a sua rejeição. A estratégia de se reunir com os senadores antes da sabatina já é tradicional. Os últimos indicados a cadeiras no Supremo Tribunal Federal e até mesmo a atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fizeram a peregrinação entre os gabinetes, mas não há registro de uma autoridade nessa situação que tenha participado da reunião de líderes do Senado. Normalmente são conversas rápidas e reservadas, onde o indicado apenas se apresenta formalmente. De qualquer forma, os senadores concordam com a estratégia adotada por Aras, que teve a indicação criticada e defendida por grupos de procuradores. É o que mostra o senador tucano Roberto Rocha. É natural e é comum aqui no Senado os procuradores, ministros dos tribunais superiores que são sabatinados irem a cada um dos gabinetes. Não, isso é uma prática absolutamente normal e ele está tendo uma prática, se é inovadora, merece aplauso, ou seja, conversar com o conjunto dos senadores numa mesma reunião. É bom lembrar que, dentre outras atribuições, compete ao Procurador-Geral da República decidir se apresenta denúncia contra autoridades com foro privilegiado, ou seja, ele será o responsável por decidir se abrirá investigações contra deputados e senadores que, eventualmente, estejam envolvidos em esquemas de corrupção. De Brasília, Antônio Maldonado. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, repudiaram a declaração dada pelo vereador Carlos Bolsonaro contra a democracia. Ainda de Brasília, Levi Guimarães agora. A repercussão ao polêmico tweet do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, chegou também ao Congresso Nacional. A maioria das reações foi de críticas ao filho do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou nas redes sociais que, por vias democráticas, o país não vai se transformar na velocidade que almejamos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a declaração não cabe em um país democrático. Para ele, frases como essa acabam afetando indiretamente pessoas mais pobres, pois contribuem para atrasar a recuperação econômica do Brasil e diminuir as previsões de crescimento no ano, gerando insegurança em empresários que desejam investir no país. A democracia é o sistema que dá estabilidade aos países, confiança, tranquilidade para investimentos de longo prazo, que é o que a gente precisa para gerar emprego. E todas as frases que vão contra, a democracia liberal, elas geram danos, na confiança do nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também criticou, mas acredita que declarações como a de Carlos Bolsonaro não afetam as instituições, que para ele estão fortalecidas. A democracia está fortalecida, as instituições todas estão pujantes, trabalhando a favor do Brasil. Então, uma manifestação ou outra em relação a esse enfraquecimento tem, da minha parte, o meu desprezo. Já o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, saiu em defesa do irmão. Ele comparou a declaração à famosa frase do ex-premier britânico Winston Churchill, que classificava a democracia como a pior forma de governo, exceto todas as outras. Eduardo também criticou políticos de esquerda por não fazerem as mesmas críticas ao regime venezuelano de Nicolás Maduro. E na visão do deputado, Carlos Bolsonaro foi mal interpretado. Carlos Bolsonaro não falou nada demais. As coisas numa democracia demoram porque exigem debate. Ele falou só isso. Não temos condições de mudar, Não temos condições de mudar o Brasil na velocidade em que gostaríamos, senhora presidente. Mas o tempo do Congresso não é o tempo da sociedade. A declaração foi um dos temas mais debatidos do dia pelo plenário da Câmara dos Deputados. Os projetos em pauta, como a nova lei de licitações e a cota de importação do etanol, não impediram a troca de farpas entre oposição e governistas.
De Brasília, Levi Guimarães. Senador Teomário Mota se revolta com a presença de Romero Jucá em comissão e chama o ex-senador do MDB de ladrão. Destaque de Marcelo Matos. Senador Teomário Mota chama Romero Jucá de ladrão em sessão da Comissão de Assuntos Exteriores da Casa. O presidente da comissão, Nelsinho Tradi, do PSD, invocou a proteção de Deus na abertura do expediente. Mas Teomário Mota, logo na chegada, observa Jucá na primeira fila do colegiado e rapidamente pede a palavra. Questão de ordem. Questão de ordem, o senador... Faço parte dessa comissão e vim ficar aqui, mas lamento que aqui na vaga do senador esteja um lobista, ex-senador, um cara envolvido em corrupção. Desse jeito é impossível ficar aqui, me retiro. Senador Teomário, peço a Vossa Excelência que pondere. O ex-senador Jucá é amigo do Sabatinado e veio... Fique lá no lugar dos visitantes. São palhaços. Palhaço é você, ladrão. Ladrão é você. Vamos... Está suspensa. Teomário Mota do PROS e Romero Jucá do MDB são do mesmo estado, Roraima, e acumulam divergências locais. Jucá não foi reeleito senador e atua agora como consultor. Curiosamente, o MDBista ocupou lugar de destaque na liderança do Congresso nos governos do PT e também de Michel Temer. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sabatinou Lineu Pupo de Paula, indicado para embaixador na Bósnia. Ao ser chamado de ladrão, Jucá devolveu com um palhaço a Teomário, que repetiu o ladrão, e o MDBista devolveu dizendo que Teomário bate em mulher. O presidente Nelsinho Tradi suspendeu a sessão por alguns minutos, depois a retomou lamentando o ocorrido. Jucá acompanhou a sabatina do embaixador na mesma cadeira e Teomário foi embora da sessão. Agora, novidades sobre o caso Neymar. A Polícia Civil de São Paulo indiciou a modelo Nájila Trindade por fraude processual, denúncia caluniosa e extorsão. O destaque é da repórter Vitória Bel. A Polícia Civil de São Paulo indiciou a modelo Nájila Trindade por fraude processual, denúncia caluniosa e extorsão no caso em que ela acusa Neymar de estupro. O ex-marido da modelo, Stevens Alves, também foi indiciado por fraude processual e divulgação de conteúdo erótico da ex-mulher. Alves teria repassado material para um repórter em troca de uma publicação na internet. 2 inquéritos ainda tramitavam no 11º DP de Santo Amaro, como desdobramentos da investigação do suposto estupro de Nájila Trindade pelo jogador. O abuso teria ocorrido num hotel em Paris em maio. A Polícia Civil e o Ministério Público, no entanto, arquivaram o caso por falta de provas. O indiciamento de Nájila agora por denúncia caluniosa e extorsão havia sido pedido pela defesa de Neymar. O inquérito, que resultou na acusação de fraude processual contra a modelo, foi aberto pelos próprios delegados para apurar o desaparecimento de objetos eletrônicos da casa dela. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que os indiciamentos são resultados do conjunto probatório reunido durante as investigações, após a realização das respectivas perícias e oitivas. Os inquéritos seguem em segredo de justiça e agora serão analisados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. O advogado de Nájila Trindade, Cosme Araújo, disse que desconhece o resultado da investigação e preferiu não se manifestar. Bom, hoje mais cedo, o governador de São Paulo, João Dória, e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, participaram da inauguração do 8º DP na Moca. Quem acompanhou o evento e traz mais informações para a gente agora é o repórter Vitor Moraes. Muito bom dia para você, Vitor. Muito bom dia, Adriana. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, Adriana, uma inauguração do 8º DP aqui da região da Moca, Belenzinho e também do Brás. Ela ficou muito bonita, viu, Adriana? Muito bonita por fora, muito bonita por dentro, e agora esperamos que o trabalho realizado pelos policiais civis e militares aqui dentro também seja bonito. Lembrando que muitas delegacias, milhares de delegacias do estado de São Paulo precisam de reforma. Eu já frequentei algumas que não têm acesso a banheiro, enfim. Imagina para as pessoas que trabalham, passam a maior parte do dia
aqui, que são os casos, é o caso dos policiais. Então eles merecem esse tipo de tratamento e agora vamos ver também se eles conseguem desempenhar um bom trabalho e ajudar a população, né, Adriana, que é o mais importante. Os moradores aqui da região. O governador de São Paulo falou a respeito e disse que até o final da sua gestão, que vai até dezembro de 2022, ele quer fazer uma reforma em mais de 500 distritos policiais. Vamos ouvir. Oitava delegacia deste 8º distrito, que passa a ser um modelo para as novas delegacias, não só no formato físico, mas também no atendimento. O atendimento poupa tempo, padrão de qualidade no atendimento, para que as pessoas possam vir aqui e serem bem atendidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um atendimento adequado, eficiente, pródigo e rápido para o atendimento às suas necessidades e às suas demandas. Viva a melhor polícia do Brasil, que é a Polícia de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Militar. Viva São Paulo, viva o Brasil. Obrigado, pessoal. Aí, portanto, o governador João Dória, Adriana, sempre bem vestido, de terno. Tá um calor por aqui, viu? Imagino. Não esquece de tomar água para se hidratar aí debaixo de tanto sol. Exato. Outro assunto abordado pelo governador de São Paulo, Adriana, também não menos importante, é a respeito do recolhimento das apostilas da rede estadual. Na semana passada, ele pediu que recolhessem as apostilas do 8º ano da rede estadual, porque ele não concordava com uma página que fazia apologia, segundo ele, ao gênero, e ele pediu então que recolhessem, só que ontem o Tribunal de Justiça de São Paulo pediu para que o governo do estado devolva as apostilas. O governador do estado de São Paulo, João Dória, não concorda com a decisão do Tribunal de Justiça e ele falou sobre isso. Vamos ouvi-lo. Em relação a esse tema das cartilhas, hoje à tarde nós teremos um diálogo com a Defensoria Pública e a Promotoria Pública do Estado de São Paulo, conduzido pelo secretário Rocieli Soares, que é o nosso secretário de Educação, buscando um entendimento. As cartilhas não foram destruídas, elas foram recolhidas e acertadamente recolhidas, porque especificamente esta página continha informações que contrariam o currículo paulista. Eu não sou conservador e, ao contrário, entendo e respeito a diversidade, mas é inaceitável que para uma criança de 12 anos contenha uma informação pública num sistema de educação dizendo que o sexo será definido ao longo da vida, ou seja, ela não é nem homem nem mulher e ao longo da vida que será definido. Eu não consigo compreender isso, seria o mesmo que imaginar que um filho seu não possa ter nome de homem ou de mulher e a decisão sobre isso caberá a ele ao longo da vida ou à escola que vai ensinar a ele aquilo que ele deve definir para o seu próprio sexo. Há um erro nisso, há um certo exagero e os exageros nós não vamos admitir. Aí, portanto, o governador João Dória falando a respeito do recolhimento das apostilas do 8º ano da rede estadual, ele que não considera essa atitude como uma censura e que hoje à tarde vai se reunir, então, com outras autoridades, com o secretário estadual, Rocieli Soares, para decidir essa situação. Adriana. Legal. Bom, obrigada, Vitor. A gente viu aí realmente que a nova delegacia na Moca ficou bem legal. Tomara mesmo que o serviço corresponda também. E sobre a cartilha, então, vamos continuar acompanhando essa pequena novela e ver o que essa nova reunião agora de tarde decide sobre o recolhimento ou não do material. Boa tarde para você e até daqui a pouco. Muito boa tarde, Adriana. 11h51 de São Paulo, vamos lá para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump demitiu ontem o conselheiro nacional de segurança, John Bolton. Vamos lá para Nova York, mais precisamente, conversar com a repórter Mariana Janjá, que nos atualiza sobre o assunto. Bom dia, Mariana. Olá, bom dia a todos. Exatamente, o presidente Donald Trump fez esse anúncio na tarde de ontem pelo Twitter. Ele publicou que os serviços de John Bolton não eram mais necessários e que por isso pediu a demissão de Bolton. Trump também disse que discordava de várias das sugestões do agora ex-conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos e que deve nomear outra pessoa para o cargo ainda na próxima semana. John Bolton é um homem de 70 anos de idade que tinha assumido o cargo em abril de 2018 e ele conta uma versão diferente dos fatos. Assim como Trump, Bolton também foi ao Twitter ontem e disse que tinha conversado com Trump na segunda-feira sobre a possibilidade de pedir demissão.
Bom, fato é que ontem o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, deu uma entrevista a repórteres aqui nos Estados Unidos, saiu em defesa de Donald Trump e disse que o presidente tem todo o direito de demitir algum funcionário da equipe em quem não confie ou que não esteja alinhado por algum motivo. Mike Pompeo também disse uma coisa que está repercutindo bastante por aqui. Um repórter perguntou a ele sobre um possível encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Irã. E Mike Pompeo disse que o Trump está pronto para esse encontro sem exigir quaisquer condições. A gente lembra, né, que os presidentes dos dois países vêm falando sobre essa possibilidade já há algum tempo. Mas o presidente iraniano Hassan Rouhani disse nas últimas semanas que só toparia se encontrar com Trump se os Estados Unidos retirassem todas as sanções que vem impondo ao Irã desde que saíram do acordo nuclear. Essa questão com o Irã, assim como também as negociações com o Talibã para encerrar a guerra no Afeganistão e a aproximação na Coreia do Norte, eram assuntos em que o Donald Trump e o John Bolton divergiam bastante. O Bolton sempre teve uma postura mais intervencionista, cobrava uma postura mais rígida do Trump e o Trump com essa postura mais apaziguadora, digamos assim, de aproximação, né? Então eram assuntos muito importantes para a política externa dos Estados Unidos, em que o presidente e o então Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos tinham opiniões diferentes. Agora, para a gente encerrar, hoje é dia 11 de setembro e não tem como não falar na tragédia que chocou o mundo em 2001. Hoje, o memorial do 11 de setembro, que foi inaugurado ali no local onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, realiza uma cerimônia especial, fechada para pessoas que perderam parentes, familiares nessa verdadeira tragédia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma foto no Twitter em que aparece de luto ao lado da primeira-dama, Melania Trump, dizendo: "Nós nunca vamos esquecer". E, de fato, é muito claro que aqui em Nova York, realmente as pessoas nunca vão esquecer. É uma cidade marcada por essa tragédia. Esse é um tema muito sensível para as pessoas daqui, porque os ataques deixaram 3.000 mortos. Então, muita gente que mora aqui em Nova York perdeu algum parente ou perdeu algum amigo nesses ataques. Mas nem no restante dos Estados Unidos e também o restante do mundo também jamais vai esquecer, né, esse triste episódio. Foram terroristas que sequestraram 4 aviões, 2, é claro, colidiram aqui com as Torres Gêmeas, mas também outro colidiu com o Pentágono e outro caiu em um campo no estado da Pensilvânia. Uma tragédia realmente inesquecível e um dia triste aqui nos Estados Unidos. Terrível lembrança mesmo. Obrigada, Mariana. Bem, agora são 11h55, faltam 5 minutinhos para o meio-dia. A Polícia Federal indiciou o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e mais 15 pessoas por fraude em licitações. A reportagem é de Gabi Tricanico. Polícia Federal indiciou o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e mais 15 pessoas por corrupção passiva e fraude em licitações. Segundo o inquérito da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, o prefeito teria usado a Fundação ABC para acomodar empresas de alimentação em 5 contratos que somam cerca de 37 milhões de reais. Num vídeo, o prefeito falou com exclusividade. Ele disse que as acusações não são verdadeiras e explicou que nunca obteve vantagem nas licitações, que foram realizadas de maneira transparente e dentro do rigor da lei. Quero esclarecer que as minhas contas da campanha foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os contratos investigados nesta operação foram aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a maior prova, um destes contratos, empresa contratada pelo PT na gestão do Luiz Marinho, que eu tirei da prefeitura, a Justiça Estadual mandou ela devolver 5,2 milhões para a Prefeitura de São Bernardo do Campo. E agora o inquérito da Polícia Federal segue para a apreciação do Ministério Público se vai acatar ou não a denúncia contra o prefeito de São Bernardo do Campo. Bom, o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Eu quero agradecer profundamente a companhia de cada um. Vem aí o Camisa 10, siga em boa companhia com o esporte. A gente volta a se ver amanhã no mesmo horário, às 10 da manhã. Até lá, boa quarta. Jovem Pan News. Jovem Pan.